Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo inédito aqui nesse canal, é um prazer enorme ter você aqui comigo mais uma vez, tenham todos uma boa noite. Pessoal, dessa vez eu gostaria de fazer um vídeo diferente, gostaria de fazer um vídeo ranqueando todos os filmes da franquia Evil Dead do pior ao melhor, bom, entre aspas, né, até porque pra mim não existe filme ruim nessa franquia. E essa lista, né, esse ranking que eu vou criar aqui nesse vídeo, né, é totalmente subjetivo, baseado na forma como eu vejo os filmes, tá? Baseado também um pouco no meu gosto pessoal, né, o meu nível de gosto por cada filme, porém a minha lista é totalmente subjetiva, não é uma lista definitiva, tá? E a sua lista não tem que ser a mesma que a minha. Inclusive eu gostaria que você comentasse abaixo, comentasse sua opinião, o seu ranking, tá? Para você quais são os melhores filmes da franquia Evil Dead, né, do pior ao melhor, tá? A franquia Evil Dead é uma franquia que eu gosto muito, sou bastante fã, inclusive já comentei sobre todos os filmes aqui no canal, já fiz análise e tem uma playlist aqui no canal também, uma franquia super importante para o terror, né, que construiu uma base de fãs, tá? E essa base de fãs com certeza vem da década de 80, tá? Mas é uma franquia que se reinventa, né? Uma das franquias mais consistentes ao meu ver, não tem filme ruim, não tem entrada ruim. Bom, você percebe que essa franquia mantém um padrão de qualidade, uma boa consistência, tanto para cinema quanto para televisão, né? Se você for incluir a série Ash vs Evil Dead, que também é uma boa série. Mas enfim, não quero prolongar muito, sem mais delongas, vamos para o que interessa. Vamos começar então aqui o nosso ranking, que como eu falei é um ranking totalmente subjetivo, tá? E é isso, vamos lá. Bom, começando a minha lista, em quinto lugar eu coloco Army of Darkness, filme de 1992, dirigido por Sam Raimi. É o terceiro filme da trilogia original, né? O filme se passa então na Idade Média. O Ash é teletransportado para a Idade Média e lá ele precisa criar alguns vínculos, né? E tentar encontrar de volta o Livro da Morte para poder voltar para casa. E aí ele embarca numa aventura e numa luta contra os Deadites, os mortos-vivos. Bom, esse filme foi um dos únicos que acabou então sofrendo uma interferência do estúdio, né? O estúdio viu necessidade de alterar o corte final, né? E aí a versão lançada no cinema teve um corte diferente da versão proposta pelo Sam Raimi. E embora eu esteja colocando aqui esse filme em quinto lugar, não significa que ele seja pior, né, do que os filmes que vão vir a seguir, tá? Mas eu gosto muito de Arm of Darkness. Em quarto lugar, eu coloco Evil Dead Rise, filme de 2023 dirigido por Lee Cronin. Enquanto o longa anterior, Army of Darkness, tem um tom mais leve, né, tem um teor de aventura, né, com aquele humor característico. Aqui você tem um tom mais sério, mais sombrio, né, com uma pegada bem mais violenta e brutal, se passando numa ambientação diferente, num apartamento, né, vazio, num apartamento isolado em Los Angeles, né. Você tem aqui prestação de homenagem a vários filmes da franquia, inclusive uma homenagem ao trabalho gráfico realizado pelo Fede Álvares no filme de 2013. É um filme com um teor mais gráfico, é um filme que consegue te propor um ambiente de medo, tá? A partir da figura da mãe, subvertendo a figura materna, né, que representa então cuidado, né, segurança. Aqui isso é subvertido apresentando a mãe como a verdadeira ameaça da história. É um filme efetivo que consegue ser assustador e é uma boa entrada nessa franquia Evil Dead. E assim, é o último filme até então realizado da franquia e considero um bom filme, tá? Assim, você não vai se arrepender nem um pouco ao assistir, é uma boa experiência. Em terceiro lugar, Evil Dead, a versão de 2013, o remake ou reboot dirigido por Fede Álvares, que é um filme também perturbador e assustador à sua maneira. Tem um teor bem mais sério, tem aquele tom mais sério que nunca apela para o humor, que já era o característico, né, dos filmes anteriores, né, a trilogia original do Sam Raimi. E aqui, né, assim como no filme Evil Dead Rise, aqui também você tem um alto teor expositivo à violência, né? Você tem a brutalidade, automutilação, body horror, né? E aqui é o único filme então que não, pelo menos até o momento em que ele foi lançado, foi o único filme da franquia a não apresentar o Ash Williams, até porque seria muito difícil, né, emular, né, o efeito Ash Williams, né, a menos que eles trouxessem o Bruce Campbell. Mas no geral esse remake é muito bom, é um remake que busca por originalidade, tá? E é um dos melhores filmes dessa franquia.
Muitos fãs até consideram esse como o melhor filme da franquia, já vi alguns vídeos, tá, de rankings, onde alguns colocam esse como o primeiro. Bom, pra mim não é o melhor filme da franquia, mas é um bom filme sim, tem bons efeitos especiais, um bom trabalho gráfico, tá? E assim, sim, podemos considerar como um dos melhores filmes sim. Bom, em segundo lugar na minha lista, eu coloco o filme original de 1981, The Evil Dead, dirigido pelo Sam Raimi, foi aqui que tudo começou. Esse filme é uma aula, né, de como buscar por soluções práticas para lidar com um orçamento baixíssimo. Isso é feito de forma brilhante pelo Sam Raimi através do uso de efeitos especiais que são até que bons, tá? Stop motion, assim, é um filme clássico, tá? Um dos filmes mais influentes da história do cinema independente, tá? Um dos filmes mais influentes também do gênero terror. É um filme que estruturou e consolidou a carreira do Sam Raimi, também foi importante para a carreira do Bruce Campbell. É um grande clássico, tá? Um dos meus filmes favoritos, está aqui em segundo lugar na minha lista. E em primeiríssimo lugar, como vocês já poderiam imaginar, Evil Dead 2 de 1987, dirigido pelo Sam Raimi, para mim é o melhor filme dessa franquia. Muitos também consideram como o melhor, tá? Também é uma aula, né, de como você optar por soluções práticas, né, o uso do stop motion, dos efeitos especiais, a forma como são aproveitados nesse longa, tá? Um longa financiado pelo Dino De Laurentiis, que criou uma empresa fantasma para poder distribuir esse filme, tá? É muito divertido, né? A experiência de você ver o Ash lutando contra a própria mão e a icônica a frase, né, groovy, né, emitida pelo personagem Ash, interpretado pelo Bruce Campbell. É o filme que consolida o Ash então como o protagonista definitivo da história e consequentemente da franquia. Aqui nesse filme o teor de comédia, o teor de humor ácido é muito mais presente e você tem essa relação entre terror e comédia que é feita de forma bem satisfatória pela genialidade do Sam Raimi. Você tem aqui a criação do subgênero terrir, né, que é o terror misturado com a comédia, acaba tornando a experiência muito mais divertida, né, que ora às vezes é assustadora e às vezes também, né, pode ser engraçada. Então essa é a minha lista, espero que todos tenham entendido e gostado do vídeo. Como eu falei, não é uma lista definitiva, é uma lista totalmente subjetiva, baseada apenas na forma como eu vejo essa franquia, mas pra mim, na prática, não existe filme ruim na franquia Evil Dead, todas as entradas são boas, é uma das franquias mais consistentes do terror. Bom, vou ficando por aqui, espero que todos tenham entendido e gostado, deixe seu like, comente sua opinião abaixo, muito obrigado a todos pela paciência e pela atenção, um fortíssimo abraço, por hoje é isso, muito obrigado e até mais.